prefeitura aqui em Capão do Leão, mas que os proprietários ainda não têm um registro da propriedade, o que causa uma série de problemas. Os senhores devem saber também, quanto eu, os problemas que há de não se ter um imóvel com matrícula individualizada, enfim. Isso gera problemas de toda a ordem. E fizemos então algumas reuniões e a Prefeitura está tomando providências quanto aos loteamentos públicos, que são áreas que a própria Prefeitura loteou, abriu ruas, fez casas, forneceu para as pessoas, habitações populares, enfim. E vencida essa parte, que está toda em andamento, nós começamos a pensar nos loteamentos particulares, que são loteamentos que não foram feitos pela Prefeitura, mas por algum particular, e que houve algum problema documental. E pelo que nós apuramos ali na comissão, e testemunhado pela doutora Eliane, que é titular do Registro de Imóveis, os senhores têm a propriedade dos imóveis onde os senhores residem. Digamos assim, que estão um passo à frente, estão em mais vantagem do que muitos loteamentos que não há nenhum registro ainda. Os senhores têm um registro do imóvel, só que as unidades de cada um não estão individualizadas, né? Não tem exatamente quem são os confrontantes, a localização, e isso, eu tenho a impressão que deve causar empecilhos e dificuldades na venda, na negociação desse imóvel, para oferecer esse imóvel, talvez, para garantir um financiamento, enfim, não é aquela segurança de uma matrícula individualizada, de um imóvel, gente. E temos pensado, então, estudado muito a maneira de regularizar esses imóveis. E durante algumas reuniões, conversando com os vereadores, com a Prefeitura, com a doutora Eliane, nós vimos da possibilidade de regularizar esses imóveis através de um projeto do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem um projeto chamado More Legal. Se vocês quiserem mais informações, depois bota na internet, em qualquer site de procura, no Google, né? Hoje todo mundo conhece o Google. Bota ali no Google, Projeto More Legal, Rio Grande do Sul. Vai ver toda a descrição de como é que funciona. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e aqui eu venho representando o tribunal, ele diminuiu as burocracias por esse projeto More Legal. O que o tribunal fez? O tribunal disse assim: olha, onde tem uma situação sedimentada, uma situação que já está definida, como parece que é de vocês, tem rua aberta, casas marcadas, terrenos marcados, vamos deixar de lado uma série de burocracias que a lei do parcelamento do solo urbano exige e vamos registrar esses imóveis, abrir as matrículas, respeitando a realidade, como as coisas estão. Então, esse projeto More Legal é um projeto para regularizar loteamentos ou áreas que estão com problemas documentais e que, pela lei, é um caminho longo para regularizar isso. Como parece que é o caso de vocês. Essa senhora, desculpa, eu não sei se quer o seu nome, perdoe. Noeli. A dona Noeli está desde a primeira reunião, nós já tivemos várias reuniões na Câmara, e a dona Noeli sempre está, a senhora e uma outra senhora, né? Todas as reuniões. Aí, imagine que a gente está tratando de todos os loteamentos do Capão do Leão. Lá no final da reunião, levantaram do sítio São Marcos. Aí, na primeira reunião, disse: dona Noeli, vamos deixar ainda para uma próxima, que a gente começou pelas áreas públicas, que eram loteamentos até abrangendo mais pessoas. E então agora chegou a vez de tratar aqui do sítio São Marcos. Pelo que nós vimos agora, que nós não tínhamos chegado a um consenso antes, talvez a comunidade, os advogados, o registro de imóveis, não tínhamos chegado a um consenso de que seria possível regularizar por esse projeto que facilita as coisas, que é o projeto More Legal.
E agora, estudando melhor o caso dos senhores, chegamos à conclusão que é possível regularizar pelo mora ilegal. O que os senhores precisarão fazer? Os senhores precisarão, o principal documento, tem 2 ou 3 documentos que tem que apresentar: o título de propriedade do imóvel, que a doutora Eliane me disse que vocês já têm, que há o título. Vocês são proprietários, só falta a localização. Então tem que apresentar o título de propriedade do imóvel, uma certidão de que não há ações envolvendo os imóveis dos senhores, não há processos discutindo a propriedade dos imóveis onde os senhores estão. E o documento principal é uma planta e um memorial descritivo de todo o loteamento, de todo o sítio São Marcos. Então vocês teriam que providenciar, teriam que contratar um agrimensor, não sei se é agrimensor, um topógrafo, teriam que contratar um profissional que faz topógrafo. Teriam que contratar um topógrafo, né? Um topógrafo que faria o levantamento de todo o sítio. E aí vai individualizar, vai fazer um retrato de como é hoje o sítio. Quais são as ruas, que é o que falta no documento de vocês. Quais são as ruas, quais são os lotes, o tamanho dos lotes exatamente. E de individualizar a área verde ou as áreas verdes que existem, que são reservadas para isso. Então vai fazer um desenho de todo o imóvel. A prefeitura vai consentir, vai concordar com a planta, vai dizer que está de acordo com aquilo ali, com o espaço que é das ruas, com o espaço que é da área verde. E para esse procedimento ser rápido, nós precisaríamos que todos os senhores que são proprietários assinassem um de acordo com aquela planta, que seria feita por alguém contratado por vocês mesmos. Que não deve ser um custo muito elevado, eu não tenho ideia, para ser bem sincero, do custo, mas não deve ser um custo muito elevado fazer esse mapa, esse levantamento do lugar. Feito isso, vocês vão fazer um pedido, então, de abertura das matrículas individuais no fórum, que é um pedido que não precisa sequer advogado. Pode ser feito assinado pelos senhores mesmos. E agora eu perguntei no início da reunião da doutora Eliane, que é a titular do registro de imóveis, se ela auxiliaria. Claro, aí, se vocês forem fazer isso, dificilmente vocês vão precisar se reunir algumas vezes, talvez elejam um representante, uma comissão, que vai falar com todos. A organização vai ser com vocês. Mas a ideia é que, feito esse levantamento topográfico, vocês mesmos fazem um requerimento pedindo para abrir a matrícula em nome de cada um. Aí um passo importante vai ser a gente ter a concordância de todos. Cada um. O que vai precisar? Vai ter um mapa, então vai ter lá um lote 1. Aí se o senhor é dono do lote 1, o senhor vai ter que assinar ali que o senhor está de acordo, que o seu lote é aquilo ali mesmo. Tanto por tanto que está ok. Tá? Talvez, se não houver algum consenso de algum lote, aí talvez a gente deixe esse lote de fora, se houver consenso. O ideal, a coisa andar bem, é que tivesse consenso da localização de todos os imóveis. Aí vocês fariam esse pedido no fórum, tá? Não tem custas, porque isso é um projeto social do Tribunal de Justiça. Para quê? Para dar um título de propriedade para as pessoas. O Tribunal, a Justiça quer que dá o direito ao cidadão, que cada um que é proprietário do imóvel tenha o seu documento. Por isso que criou essa simplificação. Os senhores fariam esse pedido, e esse pedido, agora já passo a falar, esse pedido vai ser ali, vai passar pelo promotor, enfim, e em breve, é um procedimento muito rápido. A hora que isso entrar no fórum, eu acredito assim que em questão de meses, com certeza muito menos do que um ano, está julgado. Porque o que o juiz faz? E por acaso o juiz que vai julgar sou eu que sou o diretor do fórum. O que o juiz faz? O juiz confere os requisitos, se está tudo ok, a planta, se todo mundo está de acordo,
e autoriza que se abram as matrículas. E aí vai uma autorização lá do cartório, a doutora Eliane vai então abrir aquelas matrículas de acordo com aquele mapa. Os senhores podem estar espantados, mas é muito simples. É um procedimento muito simples. Tá? E o custo para os senhores, com a justiça não tem custo nenhum. Se quiserem, às vezes até dentro dos senhores mesmo pode ter algum advogado, se quiserem um advogado participe para orientá-los, não tem problema. Mas a lei dispensa advogado, não precisa. Para isso, e aqui, desculpe o vereador advogado, não é nenhum desprestígio aos advogados. Eu acho que advogados são profissionais do maior valor, como tantas outras profissões. É que nesse caso, a lei dispensa. Podem até ser assessorados como advogado, mas a lei dispensa. Os senhores podem fazer o pedido de próprio punho para a abertura das matrículas. Então era isso, a reunião era para dizer isso aos senhores. Eu até disse, a senhora que pediu a reunião disse, mas será que precisa a reunião? Eu disse, não, é bom que uma reunião para todo mundo entender, enfim. Então eu queria fazer essa colocação. Eu já vou abrir a palavra para os senhores, só por uma questão aqui de organização da reunião. Eu vou passar a palavra por uma questão de democracia. Vou deixar que as pessoas que compõem essa grande mesa aqui, os vereadores, a doutora Helene, possam fazer uso da palavra. Em seguida, então, aí, os senhores perguntam, e pode ser que até as falas dos outros possam esclarecer alguma coisa, e a gente faz um diálogo, ok? Então, a palavra está à disposição da mesa. Boa tarde, boa noite. Em nome da Prefeitura, a gente quer dizer que a Prefeitura é parceira. A gente está desde o começo do mês fazendo parte de uma comissão de regularização. Somos 7 funcionários da Prefeitura, e junto com a Câmara, junto com o cartório, junto com o doutor Marcelo, começando a pensar regularização. Eu já tive algumas vezes no sítio São Marcos aqui, para a gente começar a fazer, e a gente sempre tinha esse entendimento que a Prefeitura, o colega Hugo, que é mais antigo do que eu, ele vai no momento dele falar também, que a Prefeitura não tem como colocar dinheiro, e era o grande impasse a questão desse levantamento. Então, ele dizer que a Prefeitura é parceira do que ela puder fazer. É um momento único, o Dr. Marcelo está nos proporcionando, e o Dr. Eliane, então que os senhores possam aproveitar. A gente sabe que é uma gente que envolve vários interesses, tipos de interesses, é difícil um acordo. Mas entre os senhores, que esse acordo possa acontecer para o bem dos senhores. A Prefeitura também é interessada. Na hora que tiver os lotes regularizados, registrados, isso vai ter um valor financeiro melhor para a Prefeitura, vai tramitar, a Prefeitura vai receber também e, consequentemente, vai poder retornar isso em benefício. Então, o prefeito mandou dizer que ele tem uma viagem a Brasília amanhã, então não vai poder estar, e a gente veio trazer essa palavra. O colega Felipe que convidar o Jorginho, que de Pelotas, para fazer parte da mesa com a gente aqui também, que está desde o começo com a questão da regularização. E é isso aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou advogada da Prefeitura e conheço já vários de vocês. Eu sou algoz, aquela que entra com as execuções fiscais, e eu me deparo com dificuldade muitas vezes de localizar o proprietário, porque tem vários lotes e tem vários processos também que estão no nome da burocracia. Então eu gostaria de que vocês todos, que tem documentação, eu sei que tem alguns que venderam e só tem promessa de compra e venda, não tem a escritura pública, né? Tem vários de vocês nessa situação. Então, eu gostaria de que todos aqueles que têm documentos, pedir para vocês comparecerem no cadastro, porque também há interesse do município em atualizar o cadastro, de manter o cadastro atualizado, para que toda vez que a gente queira conversar, queira fazer uma proposta, que se possam encontrar essas pessoas. Porque aqueles que só têm terrenos aqui, nós temos dificuldade em localizar. E aqueles que não tem só uma promessa de compra e venda, nós continuamos com eles no cadastro, ainda no nome da antiga empresa. Então, na verdade, o meu interesse é só
de que que a gente consiga atualizar esse cadastro e ajudar vocês no que eu puder. Eu me ponho à disposição, trabalho diretamente ali na administração junto com o cadastro imobiliário e propor àqueles que porventura tenham uma ação de que compareçam lá para que a gente possa fazer um acordo, vocês possam parcelar, que esse é o nosso objetivo. Não é de processar ninguém, e sim de ajudar e de propor um parcelamento ou uma outra forma de pagamento. É só isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Hugo Alexandre, sou vereador do município e também funcionário da prefeitura. Como o colega Alex falou aqui, também faço parte dessa comissão por parte do município e, logicamente, pela Câmara. E alguns anos atrás, tinha um morador aqui do sítio, Volney, o senhor Alvo, está ali, o seu Volney, né? E a gente teve algumas tratativas. Naquela época, meu prefeito era o prefeito Schmidt, e aí esbarrou no levantamento topográfico, né, que teria um custo e tal, né, mas na época, né, o seu Volney aventou uma possibilidade aqui da agronomia fazer, acho que, o levantamento, mas aí não foi possível, né? E aí, na época, a gente fez uma consulta, aí depois o seu Volney pegou 3 orçamentos e tal, aí esses orçamentos eu levei no prefeito Schmidt na época, e foi encaminhado à Procuradoria do município. E aí a nossa procuradora, na época, nos colocou que não seria possível, né, possível pagar esse levantamento, porque o prefeito nem seria apontado. Mas a gente teve, naquela época, a gente esteve aqui e tal, conversamos, né, com várias pessoas, mas esbarrou nesse sentido, porque não teve como fazer o levantamento topográfico dessas ruas, né? E aí, de lá para cá, depois, né, se conversou mais uma vez as duas, e aí novamente não avançou. E agora a gente tem essa possibilidade que o doutor Marcelo nos está nos colocando, que a gente tem que agarrar isso com unhas e dentes, e acho que agora chegou a hora, gente, da gente conseguir fazer esse processo avançar, e aí vocês terem esse tipo de propriedade. Acho que essa é a minha fala, a gente está à disposição de todos. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Fernando, popularmente sou conhecido como Fernando Enfermeiro, sou profissional da área da saúde. Não sou enfermeiro, sou auxiliar e técnico de enfermagem, mas popularmente no mundo da política me chamam de Fernando Enfermeiro. Por que falo isso? Para dizer para os senhores que eu sou leigo no assunto. Em 2008, 2007, quando conheci o nosso amigo Paulo Montes, em algumas conversas que nós tivemos, sempre ele demonstrava preocupação e fazia o pedido para que, se entrasse na política, a gente vestisse essa camiseta para que, de alguma maneira, junto com o Poder Legislativo e Executivo, entrássemos nessa luta, porque o caminho já vem de algumas décadas, acho que não estou exagerando, e se dava um passo para frente, 2 para trás, se encontrava um obstáculo, e quando tudo parecia que ia se encaminhar para uma solução, parava. E em 2013, a Câmara, na época o presidente era o Dr. Valdeci, junto com a Câmara nós chegamos num consenso que deveríamos descentralizar as sessões, e um dos locais então que deveríamos nos deslocar seria aqui para Embrapa. Lembro-me que tinha um número não tão expressivo como hoje, mas o assunto principal, o que estava pulsando e que foi motivo até de discussões e em algum momento até ficou uma reunião tensa, é que se abordou esse assunto novamente. E por mais que a comunidade aqui quisesse, por mais que a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo tivesse vontade, como eu disse,
se dava um passo para frente, dois para trás, se parava num obstáculo e dali não se chegava a lugar nenhum. A Câmara de Vereadores de Capão do Leão, ela desde a posse de 2013, todo o assunto que diz respeito à comunidade em qualquer área, a Câmara de Vereadores ela se envolve. Como poder legislativo nós não temos como executar, mas nós intermediamos o problema e a solução. Assim nós fizemos na área da saúde, na área da educação, na área da segurança. E este ano a Câmara ela entrou, digamos, de cabeça nesse assunto. Todos os vereadores, o vereador Hermílio, o vereador Chiquinho, de maneira mais contundente, inflamou o resto da Câmara. E daí, com essa motivação, surgiu a ideia de procurar o registro de imóveis, o juiz, e fizemos a primeira audiência lá na Câmara. E naquela primeira audiência nós percebemos que tínhamos encontrado o norte. Então, um problema tão sério, tão antigo, nós fomos agraciados, posso dizer abençoados, com o apoio e a sensibilidade do juiz Marcelo, perdão, esqueci o nome, do Liliane, do registro de imóveis. E os protagonistas são vocês. Como eu disse, sou leigo no assunto, vontade tenho muita, mas nesse caso não basta só vontade. Nós precisaríamos do norte, de uma orientação, e hoje é o que nós enxergamos aqui. E como eu estava falando com o meu amigo Paulo Montes, é o primeiro passo importante para que se torne realidade esse sonho tão antigo aqui da comunidade da Embrapa, da comunidade de São Marcos. Nos colocamos, como os demais vereadores falaram, à disposição de todos. A Câmara de Vereadores do nosso gabinete são de vocês. Muito obrigado, boa noite. Quero cumprimentar o juiz Marcelo, que é o componente da mesa, e cumprimentando o Felipe, que tem sido um aguerrido, sempre presente na Câmara dos Vereadores, cumprimento a todas as pessoas aqui do sítio, e dizer que esse processo iniciou na época do Alex, quando era secretário, o companheiro Mauro Nolasco, mas ele ficou estagnado. E o papel da Câmara tem que ser mais ouvinte. Nós temos que absorver o conhecimento que eles têm a doutora Eliane, porque o conhecimento que ele tem vai facilitar o caminho que nós temos que percorrer. Então hoje nós temos que mais ouvir e absorver, e que tenhamos uma reunião de resultados. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Francisco Silveira, mais conhecido como Chiquinho. Eu sou vereador do município de Capão do Leão. E antes de falar alguma coisa sobre esse tema, eu quero convidar o Jorginho para fazer parte aqui, porque o Jorginho tem sido uma peça muito importante para o Fulgésio também, eles são da Prefeitura de Pelotas, saíram do trabalho e vieram diretamente para cá, tem nos dado um suporte muito grande, simplesmente pela boa ação, pela boa causa. Então, o Jorginho é uma pessoa muito importante pelo conhecimento, pela experiência e pelo trabalho que a Prefeitura de Pelotas vem fazendo de criar uma secretaria exclusiva para a representação fundiária. Então, isso nos deixa muito contentes de ter pessoas desse quilate, como o doutor Marcelo e a doutora Eliane, juntos conosco nessa luta. Esse processo de regularização fundiária, basicamente, se as pessoas que estão envolvidas nessa questão, que são os moradores, não tiverem iniciativa, ele não prospera. Por isso, a nossa intenção de buscar essa união, comungar esses esforços, para nós atingirmos os objetivos. É um processo que pode demorar, mas, pela fase do doutor Marcelo, não esse tempo, avaliado com o tempo que você já passa nessa situação, que dá um passo para frente, dois para trás, como o colega Fernando falou, eu acho que ele é muito curto.
Eu quero dizer para vocês que vocês não esmoreçam, que vocês continuem unidos como estão hoje aqui, porque senão não prosperará. Uma varinha fina, ela é facilmente quebrada, mas essa mesma varinha, num feixe, ela se torna robusta e forte. Então, se vocês, depois de nós atingirmos esse momento, dessa isso aqui nos enche de incentivo para seguirmos trabalhando nesse norte. Então, vocês têm que se manterem unidos nessas questões topográficas. Eu acredito que se cada um contribuir um pouco, não vai sair muito caro. Eu também tenho uma posição que a Prefeitura também tem que ter uma participação, porque essas ruas serão lançadas em nome da Prefeitura e a Prefeitura também cobra IPTU de vocês. Então, de alguma forma, a Prefeitura também pode, junto com vocês, contribuir para que esse processo fique mais fácil. Então, nós estamos à disposição, a dona Eli sabe bem disso, não tem dia, não tem hora. Nós estamos aqui para resolver esse problema. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Boa noite, Marcelo, Eliane, os senhores vereadores, representantes da Prefeitura, esses servidores da Microócio estão aqui, um nome especial à comunidade que a gente conhece e quanto tempo, Noeli, a luta por ter a sua propriedade, o papel da sua propriedade. Isso para nós hoje é um grande prazer, vai ser um marco no legislativo e na Prefeitura, fazendo com que a regulamentação fundiária vai ser, está se dando um norte, está tendo uma luz única, né, para essa comunidade que há muito tempo anseia por ter a sua propriedade. Então, eu gostaria também de colocar à disposição, os vereadores aqui já colocaram a propriedade, eu não sou estimulante, né, não sou repetitivo, tenta deixar a comunidade falar, tirar as dúvidas, aproveitar esse momento que o Dr. Marcelo está aqui, para que vocês possam tirar suas dúvidas e engrandecer e dar um bom final para essa história, essa novela que está sendo desenvolvida e muito eu quero parabenizar ele por todo o seu empenho ao Felipe, a esse grupo que monta em frente e está dando o fim, eu iria falando. Então, deixar aqui um grande abraço para o Eli e parabenizar toda a comunidade que unidas vão vencer aqueles objetivos que vocês querem, que vocês só planejam. Boa noite, eu sou o Eros. Então, está lá. Me disse que eu sou vereador, que veio seu advogado. Conheço bem das dificuldades do foro, do adversário. E a grande verdade é a seguinte: nós temos que aproveitar hoje que a única oportunidade que nós temos, estamos na presença do Dr. Marcelo Cabral, que é o diretor do fórum, e da doutora Eliane. Isso já vai facilitar o processo de vocês. Olha, muitos anos na frente de vocês. Vocês têm contato direto com as pessoas que podem realmente dar acessibilidade ao processo. E a coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: individualmente vocês conseguem resolver. Vai demorar? Vai. Os campeões, conseguem. Mas coletivamente vocês poderão resolver o problema muito mais rápido, de maneira muito mais fácil. Só que para isso vocês têm que chegar num consenso de todos participarem. De qualquer forma vai ter um processo, só que o processo coletivo ele tramita muito mais fácil, como disse o doutor ali. Em questão de 1 ano pode estar sentenciado. Se vocês entrarem individualmente, vai levar 3, 4 anos no cabelo nessa base aí. Vai sair. Mas a questão toda é resolver coletivamente. Porque tem coisas que não adianta as pessoas tentar sozinhas. Se provocar no coletivo, funciona. O que a Câmara fez desta feita, todos os vereadores aqui, especialmente o vereador Chiquinho, bate muito nesse técnico da responsabilidade, foi provocar o doutor Marcelo e a doutora Eliane, e graças a Deus eles estão aqui hoje. E mais uma vez, cumprimento o doutor Marcelo por ser esse juiz de vanguarda, que vem dizer na Câmara, que é um juiz que participa de onde está o povo. Eu sou o único juiz que faz isso no fórum, digo isso, conheço todos os juízes do fórum, então ele está de parabéns. Nós não podemos perder essa chance. E coloco meu trabalho como vereador à disposição de vocês. E também, se precisar participar de mais reuniões, que eu puder contribuir na minha parte técnica, até como conhecedor do direito, posso vir. Quantas reuniões precisarem, posso vir para colaborar com vocês. Estou à disposição de vocês nesse tipo de coisa. Obrigado.
do Hélio Brito, mas se criar na localidade, dizer para vocês, que nem o doutor relatou, que para nós essa legislatura é um prazer ter começado esse processo. É um prazer, não é a favor do que eu estou fazendo com vocês e nem por causa da obrigação nossa. Só peço agora, conforme o doutor Cabral, que todos vocês, embora picuinha, alguns já fizeram uso do campeão, a gente sabe disso, mas nós estamos falando em lançamento de ruas de ajuda, não importa. Então, eu acho que tinha semanado mesmo, parar a discussão, parar os brios de um ser melhor que o outro, e vocês pensarem que se unirem, o custo é bem menor. Né, doutor? E o andamento que o doutor diz. O chefe do Fórum de Pelotas, nesse momento, que vai permanecer, se Deus quiser, por mais de 1 ou 2 anos, ele estará de porta aberta para esperar chegar ao consenso do sítio somado com das outras localidades para que nós consigamos avançar realmente e vocês tenham um documento para a terra que é o direito de todos vocês. Doutor, tem uma grande discussão no sítio, porque a grande parte das pessoas só aqui pagam INCRA e uns pagam urbanos. Então tem essa dúvida entre uma grande parte da população moradora do sítio, que tem essa dúvida. Se são INCRA, como é que fazem o PTU? Então tem essa bate-boca que eu gostaria que o senhor também falasse essa parte para eles, né, Alex, para tirar essa dúvida e parar esse zoom que anda aí, como é que funciona. E aí nós estaríamos aqui, não é, pessoal? Se não é uma grande dúvida, tem alguns aqui? Pode falar, é verdade. Então essa dúvida aqui também, eu não sou capacitado para responder, eu peço a atenção. Da nossa parte também estão à disposição, também que tem lá, não é do Nego do Vinca, é do povo do Capão-Milhão, e também esse povo aqui, onde nós nascido criança, vão aproveitar esse momento, e assim se constrói. Nós construindo isso, quando nós conseguimos convencer o doutor que era importante sim, porque nenhuma parte do nosso município é regular. E aí não podemos brincar em projetos para vocês se não tem nem a regularização do nosso município. Muito obrigado e tenhamos sucesso nessa peleia. Boa noite a todos. Eu me chamo Jorge Alves, sou servidor da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do município de Pelotas. A gente vem colaborar com vocês, colocar à disposição desde o primeiro convite que tivemos aqui do município. Nós temos uma experiência longa na área da regularização fundiária, nós já regularizamos diversos loteamentos de Pelotas através do processo Moro Legal, com a doutora Eliane, e o primeiro registro lá com o doutor Mesário. Nós gostaríamos de dizer para vocês que o direito à moradia é um direito constitucional, está na Constituição. Então, a gente está aqui cumprindo uma lei que é a lei maior do nosso país. Então, na verdade, não tem ninguém aqui que está fazendo alguma coisa para vocês gratuitamente. Estamos cumprindo o que diz a legislação maior deste país que vivemos. Segundo, queria dizer para vocês, que eu acho muito importante que vocês saibam, que o provimento do Moro Legal, que agora é o provimento 4, já esteve 1, 2, 3, 4 no estado do Rio Grande do Sul, é um provimento rápido, o próprio juiz do direito que diz, né? E vocês hoje estão, como diria o grande pensador e aquele morador da campanha, com a faca e o queijo na mão, né? Porque vocês têm aqui a pessoa que vai julgar o processo de vocês, doutor Marcelo, e a pessoa que vai abrir o registro dos imóveis de cada um de vocês, que é a doutora Eliane. Então, acho que vocês têm uma oportunidade única, né, que é uma oportunidade que nem o município de Pelotas teve até hoje. Apesar de lá temos também à disposição os dois, mas o município ainda não conseguiu se organizar para que pudesse fazer esse tipo de ação lá em todas as áreas. Apesar de termos a colaboração tanto do fórum como lá do registrador. É importante que as pessoas saibam que o direito à propriedade é um direito único. Por ele ser um direito único, vocês têm esse direito através do registro. Ou seja, aquela pessoa que tem o registro imóvel é dono do seu imóvel, do seu terreno. É aquela coisa de saber o que vai deixar para os seus filhos. É aquela coisa de dizer que é meu. Então, a importância disso. E quero agradecer aqui a dona Noemi, ao Luiz, né, e ao Felipe, que são pessoas que, vamos dizer assim, quase nos trouxeram de arrasto, porque hoje nós estávamos trabalhando aqui agora, e forçaram que a gente estivesse aqui para colaborar. Nós queremos deixar muito claro que estamos na colaboração de vocês no que vocês precisarem. Se precisarem aqui, pedir terreno para vocês, descrever o plano para vocês, ajudar a comprovar a consolidação do local onde vocês moram, pode contar conosco que nós estaremos aqui. Bem? Boa noite a todos. Alguns me conhecem, outros não. Mas desde que houve a emancipação do município, há 33 anos, eu estou respondendo pelos imóveis do Capão-Milhão.
resolvam, porque nem sempre vereador, prefeito consegue resolver de uma maneira jurídica e legal como as coisas têm que ser. Como já houve em outras reuniões, né, e se falou nos loteamentos, alguns nem origem tem, como é o seu, ele não tem origem, os terrenos que deram origem ao loteamento seu, eles não estão registrados lá no cartório. Há pouco o loteamento municipal foi registrado, há 2 anos, o terreno, porque o loteamento em si não foi registrado. A situação dos sítio Marcos, ela é diferente. Por quê? Porque a firma Birô, ela fez a venda de terrenos dentro de uma área de 87 hectares, que antes era rural, e que agora, com as vendas que estão sendo feitas, elas estão sendo averbadas, os terrenos, como urbanos. E com a abertura de ruas, com as avenidas, vocês passaram a pagar IPTU. Vocês são proprietários. Tá? Vocês não são que nem os que ocupam os loteamentos da prefeitura que não estão regularizados. Vocês são proprietários, sim. Vocês têm o imóvel de vocês registrado, só que o que ocorre? Este imóvel de vocês, ele não tem a frente, não tem a metade de frente, não tem a metade de frente a fundo, não tem os confrontantes. Por quê? Porque isso tudo está dentro de um condomínio de 87 hectares. Então, o que vai se fazer agora? Se nós fôssemos seguir o procedimento que teria que ser por a lei rígida, nós teríamos que ter a atuação das ruas pela firma que fez esse loteamento e depois fazer uma divisão de extinção de condomínio. Com essa proposta, o doutor Marcelo vai referendar, o que eu vou fazer? Eu vou averbar a abertura dessas ruas e depois vocês vão ter estes terrenos que são registrados em metros quadrados, ou tanto de frente, ou tanto de fundo, vocês vão ter o terreno medido, vamos dizer, 10 de frente, norte pela rua tal, com tantos metros de fundo, vocês vão confrontar no fundo, ao sul, com o seu fulano de tal, o cadastro é número tal, da rua tal. A leste vai ter o número de cadastro, vai ter a metragem, e a oeste a mesma coisa. Tá? Então, este processo que vai ser feito, vocês vão fazer esse levantamento topográfico, vocês vão se localizar com as metragens que vocês têm. Tá? Então, vai ser possível cada um ter uma matrícula individualizada do seu terreno. Porque hoje vocês têm o terreno dentro de uma matrícula, que é a número 7.905, que ela é desse tamanho, e tem mais de 232 registros nessa matrícula. Então, cada um de vocês vai ter a sua matrícula individualizada, com as suas características, com o seu número de IPTU. Alguns eu tenho averbado prédio, mas eu não tenho colocado no número de cadastro, porque eu não tenho essas ruas dentro dessa matrícula, mas a maioria dos terrenos já está registrada como zona urbana. Tá? E se vocês estão pagando IPTU, vocês não têm que considerar que é zona rural. Quem daqui paga INCRA? Ninguém paga INCRA. Então, por quê? Porque houve já, por parte da prefeitura, a declaração de que essa área é uma área urbana. Logo no início, ela foi rural. Hoje não, hoje ela é urbana. Tá? Então, este processo que nós vamos fazer, o doutor Marcelo vai aprovar, a gente vai fazer esse levantamento
vão assinar, né, concordando de que o terreno mede tanto, frente a fundos, o seu fulano é seu consultor de um lado, o outro é do fundo, o outro é do outro lado. Isso é que vocês têm que fazer, então, esse levantamento. Assinar, concordar, isto vai para o doutor Marcelo e depois vai para mim. Eu poder abrir matrícula individualizada de cada um desses eventos. O meu primeiro passo para a gente poder fazer isso é uma coisa mais prática, né? Qual seria o primeiro passo no sentido de nos auxiliar para a gente fazer a coisa certa? Então, seria exatamente fazer um levantamento topográfico de toda essa área. E vocês estão... Pois é, aí eu não sei como é que ficaria. Nós somos já pessoas... Só para ajudar, o que a Prefeitura, no caso do nosso vereador, que a Câmara dos Vereadores aprovaria, no caso até a contratação de mais um profissional. Então, o papel dos vereadores é fomentar esse debate e dotar de melhor estrutura, no caso, da Secretaria de Obras. E aí, no caso, o Topógrafo, no caso, estão assinando para a possibilidade imediata, até a Secretaria de Obras falou comigo, sexta-feira passada, que vão mandar para a Câmara. Então, vai melhorar a estrutura, mas, pelo que eu vejo, ainda não é suficiente para que faça esse trabalho. Na reunião que houve, senhores, nas reuniões que estavam na Câmara, eu tenho percebido que há um número grande de loteamentos populares, moradias populares, pessoas de baixíssima renda, e são condomínios que começaram por outorga da Prefeitura, locais em que a Prefeitura abriu ruas, fez construções, enfim. Esses loteamentos que são públicos, a Prefeitura está fazendo o levantamento topográfico. Os loteamentos que são particulares, o loteamento dos senhores me parece um loteamento particular, me parece mais adequado para os senhores arquem com a despesa da topografia. Eu não sei nem se a Prefeitura teria autorização legal, porque a Prefeitura estaria investindo dinheiro num imóvel que é de particular, senhores compreendem? Eu não sei nem como é que ficaria essa tramitação da Prefeitura. E eu quero dizer aos senhores que esse custo, eu não acredito que seja um custo muito alto. Eu não sei se alguém aqui da área tem ideia de quanto pode ser um trabalho desse. Alguém tem ideia? Mas só assim, está se falando em quem? 10 mil reais, em 100 mil reais? O que está se falando? Eu calculei agora aqui. Eu faço alguns trabalhos aqui no sítio São Marcos. Só para a pessoa ter seguidamente. Só que são terrenos que têm diversas metragens, né? E também, quando eu encaminho para a Prefeitura, para ajudar a doutora Alzira, muitas vezes esse terreno, para receber qualquer documento ou certidão da Prefeitura, ele tem que estar aqui com todos os impostos, né? Para poderem receber uma certidão, e aí essa certidão vai lá para a dona Eliane poder registrar. Então, varia muitas vezes o tamanho, em torno de R$300 até R$600, determinado o trabalho. Pode ser um desmembramento, pode ser relembramento de lote, porque tem muitos lotes aqui no sítio que, além de atraso do IPTU, que aí vai ter que acertar com a Prefeitura, no caso como a dona Alzira falou, porque senão a Prefeitura ela não fornece a certidão. Tem terrenos que não estão desmembrados, então vão ter que desmembrar. Tem outros que vão querer remembrar, vamos dizer, 2 lotes próximos, vão ter que remembrar. Então assim, ó, hoje eu acredito que varia entre R$300 a R$600, é o valor que eu faço. Mas isso para mapear o lote individualmente, mas se alguém fosse fazer de todo o coletivo, eu acredito, no meu ponto de vista, eu faria R$200, R$250 por lote, mas só que tem um porém, né? Esse, eu já vou, através dessa minha fala, fazer uma pergunta também. Esse MOR, ele tem que ser com todos os lotes medidos num mapa somente e individualizar o memorial descritivo, né? Frente, norte, a rua, todo de uma vez só. Porque
Sim, porque É um mapa. Sim, a minha dúvida é assim, ó. Devido a talvez alguns problemas que poderão surgir, individual de cada um de nós, né, referente a atraso de imposto. Não, mas isso, não, só um esclarecimento. Sim. O que está em pauta aqui, muito embora tenha feito parte de alguns discursos a questão do imposto, e é legítimo porque tem representantes aqui da prefeitura, os vereadores, não está em conta o imposto. Tá? Não está em conta o imposto. Essa regularização não precisa ninguém estar com o imposto quitado. É claro, antes de tudo, os impostos são feitos para pagar. Que bom que todo mundo consiga pagar o seu imposto. Tá? Bom, agora, isso aqui não tem a ver com o imposto. O imposto pago ou não pago, se faz a regularização e cada um ganha a sua matrícula e depois vai acertar o imposto com a prefeitura. Tá certo. O imposto não é óbvio, não precisa negativa, não precisa nada. Que é justamente um processo de desburocratização. Então seria em torno de R$250. Então aqui, ó, Marcelo, né? É, Marcelo. Só para vocês terem uma ideia, o Marcelo está dizendo que se ele fosse fazer esse levantamento coletivo, que é um mapa coletivo, que custaria em torno de R$250 por lote, o custo do mapa. E mais, caso, aí eu não sei se a prefeitura vai exigir, ou tecnicamente o conselho, mais a RT. Se for uma RT geral, é R$63. Mas se for uma RT individual para cada lote... É um mapa de subsídio. Sim, mas para gerar a certidão na prefeitura, eu acredito que seja individual. O que acontece, né, que naquela reunião que teve alguns dias atrás, eu acho que a plateia não quer falar. Só para ele terminar, ele Só que o que aconteceu? A gente tem uma gleba única, que é a 187 hectares, que tem que ser aberta as ruas, individualizadas as quadras e as quadras individualizadas os lotes. O projeto é esse, é um projeto único que vai ter do lote 1 ao lote 232 e vai ser descrito a quadra 1, lote 1, lote 2, e aí vai ter um memorial descritivo dessa quadra, e assim sucessivamente. Então é um projeto único. E nasce há 15 dias atrás, quando a prefeitura foi gestionada, o que a prefeitura pode fazer? E nós entramos lá em consenso, a gente chamar o próximo topógrafo do concurso, que a prefeitura poderia abrir as ruas, com a questão que ela já aceitou. E aí daria essas ruas abertas, no caso, para a comissão, o loteamento da QC, e aí os senhores faziam o projeto. E aí o doutor falou, olha, como a gente está tratando de um empreendimento que não é de baixa renda, e para agilizar, porque aí a prefeitura vai levar o tempo dela, ou com o próprio. Eu tenho dúvida de apontamento de contratar, de botar dinheiro, bota dinheiro depois o prefeito paga, aí vai ter um tempo. Nós já temos um compromisso com o doutor lá de várias coisas que em 6 meses a gente vai cumprir. Nós começar a tratar do assunto de daqui 6 meses perdeu o doutor, eu acho que é meio se contra. E aí o doutor falou, quem sabe os moradores fazem todo o levantamento. Então só para entender, é um projeto único da gleba toda, que vai ser aberto as ruas, as quadras, individualizado cada lote. E cada morador vai ter que assinar no seu lote dizendo que está de acordo. Vai ser um processo só, cai um processo só para o doutor e aí ele ordenar a doutora Eliana para fazer e individualizar as matrículas. Não sei se serve bem isso na contribuição. Bom, senhoras e senhores, já temos 9 horas e 20 minutos. O assunto é de grande importância para todos nós, mas eu acho que nós temos que ser mais focados. O primeiro passo, pela explicação do Dr. Marcelo, cumprimentando pela responsável pelo cartório, o ponto é fazermos o mapa parimétrico e o detalhamento descritivo. Isto tem que ser feito individual por cada um de nós. Eu, no meu caso, eu já tenho todos. E cada caso é um caso. Não, senhora, desculpe. É um mapa só. É um mapa só coletivo. O procedimento vai ser um só. Esses mapas individuais não vão entrar no processo. Sim, mas eu estou só explicando que eu já tenho o meu, inclusive, individual. O ponto aqui é ter o detalhamento descritivo.
porque sem ele é o primeiro passo. Então, assim, cada um de nós temos que ter mentalizado que é importância fazer esse detalhamento descritivo e depois seguir o passo a passo conforme a orientação do Dr. Marcelo através da comissão. Isso é uma despesa, é um ônus nosso, de cada um de nós. Não é? O ideal seria sugerir, no caso, 2 engenheiros agrimensores, para que todos nós possamos ter a opção de escolha e ver com eles o preço, o custo disso e como é que ele irá cobrar de cada um. Porque é natural que nem todas as pessoas têm condições de pagar isso à vista. Talvez até tenha que fazer parcelado. Então, eu acho que o ponto nesse momento é se deter a isso. E depois seguirmos as orientações que o doutor Marcelo, como eu disse, e a comissão irá nos passar a orientação. Pois, na verdade, esse é o primeiro e quase o único passo. É o memorial descritivo e a concordância de todos e vão entregar esse pedido no foro. Eu vou deixar a palavra ainda à disposição, gente. Eu só ia pedir para você o seguinte: todos nós aqui temos outros compromissos. Inclusive, estamos aqui ficando tempo com a família, enfim. Então, eu vou pedir que vocês concentrem as perguntas em questões do processo. E a organização de vocês, a gente pode até acabar a reunião daqui a 10 minutos, a gente se retira e vocês seguem. E aí vê quem é a comissão, como é que vai ser, enfim. Então, eu vou pedir que centrem as perguntas do que dependem da justiça, do registro. E essa questão de como vocês vão se acertar, a gente pode até daqui a pouquinho pedir licença e vocês seguem e fazem esse acerto entre vocês. Tá bem? Não. Tem muitas pessoas que podem, porventura, não ter mais a escritura originária, né? E aí tem documentos que não são... Vai se registrar em nome de quem está na posse, vai apresentar os seus documentos. Então isso vai resolver até o problema de cadeia de documentos. Quem está na posse apresenta os documentos que tem, vai fazer o negócio. Aqui, ó, o vereador fez uma inscrição. O senhor Juca? Pois não. Eu sou morador aqui na rua 4 do 1863 e eu tenho um contrato de compra e venda. E no contrato consta, doutor, a metragem, 61 de frente por 84 juntos. Não fui eu que mandei botar aquela metragem. Já tinha lá e isso vem rolando de um para o outro. Bom, a prefeitura cobra IPTU diferenciado de um terreno para o outro. Mas se eu tenho um terreno menor que o meu, eu pago menos. Eu pago mais, o pai dela paga muito mais do que o terreno do dono. Então já tem uma topografia. Você